Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente com a gente no Gestão em Ação. Neste episódio, vamos tratar um aspecto muito relevante que é um serviço público importante na construção do jovem, da criança e do jovem no Brasil, chamado Família Acolhedora. Uma pessoa que participou desse processo, a implantação desse processo, junto a outros envolvidos no Brasil, e que tem muito conhecimento nessa parte, fez inclusive um doutorado nesse tema, chamada Jane Valente. Ela vai conversar com a gente e mostrar a importância e a conexão desse tema com sustentabilidade, que, óbvio, está vinculado ao futuro. Jane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ivo. Acho que, em primeiro lugar, obrigada mesmo pela oportunidade. Acho que é um serviço hoje que nós vamos conversar sobre isso, o quanto é relativamente novo, quando diz a significância de uma mudança de cultura. Então, a oportunidade de estar com uma publicidade, uma comunicação no tema, hoje é imprescindível para as crianças e adolescentes que necessitam desse trabalho. Muito bom, Jane. Jane, conta um pouquinho de você e também explica, já dentro dessa estrutura para a gente, o que é o Projeto Família Acolhedora. Você tem toda uma história como assistente social para a construção, de trabalhar nesse tema, e fala um pouco de você e um pouco desse serviço. Ivo, eu entrei na Faculdade de Serviço Social aqui em Campinas aos 17 anos, e naquela ocasião eu já comecei a trabalhar num orfanato. Aqui em Campinas nós conhecemos a Bambini, onde Sim. vende pães, Sim. E ali era um grande orfanato. Então, legal. O orfanato, no passado, as crianças eram retiradas da família por pobreza, isso anterior ao ano de 88, que é a nossa Constituição Federal, e por exemplo, se uma criança vivia numa situação de pobreza, já era motivo para retirada da família, no sentido de que achava que o Estado poderia cuidar melhor dessa criança do que a sua própria família. Olha que interessante. Eu não sabia. E aí essas crianças acabavam, vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo, mas isso se repetia em todo o Brasil, acabava tendo uma porta de entrada, por exemplo, aqui era em São Paulo, e se uma criança entrava, uma criança de São Paulo, mas tinha vaga lá no interior do estado, a criança ia para o interior do estado. Aí você imagina se os seus pais, que já eram pobres, tinham condições de continuar essa vinculação, o trabalho com essas crianças. E o que a gente tinha de muito forte é o que a gente chamava de instituição total, porque a criança, ela morava dentro de uma instituição grande, geralmente se era meninos, era só meninos, se era meninas, era só meninas. Então vamos começar a elencar a série de violação de direitos. Já na porta de entrada, separava dos irmãos. Às vezes ficava numa mesma cidade e não se via. Ali dentro daquele orfanato tinha médico, tinha dentista, tinha escola, então a criança não saía, não convivia na sociedade. E geralmente, e isso ainda permanece até hoje, alguns dos estigmas criados nessa concepção, que as pessoas passam na frente, às vezes, de uma instituição como essa e pensam, são órfãos ou abandonados. E aí nós vamos começar a entender essa história. Quando chega 88, a década de 80 para nós foi uma década muito significativa, porque nós que trabalhávamos nessa área já dizíamos, não, o melhor lugar para uma criança é a sua família. E esta família, sim, precisa ser cuidada. E isso ajuda a mudar muito a concepção da Constituição Federal. Que entra para o artigo 226, um artigo muito importante que diz a família, base da sociedade, tem direito à especial proteção do Estado. Perfeito. Só que mudar uma concepção como essa legalmente já foi um passo imenso, mas mudar isso no cotidiano é uma longa história. De um país que conjuga muitas outras coisas, Ivo? A questão racial, a questão da escravatura que vem, sim. A questão dessa relação de poder mesmo, a relação entre os poderes e uma relação de poder. Entre isso, a questão realmente do machismo, a questão de que lugar a criança ocupa. Então, nós estamos falando de uma construção de uma nova sociedade, mas que tem vários aspectos, Sim. E você vê que interessante, É um tema, e é claro que eu não vou responder, mas eu queria muito que você fizesse o seu entendimento, falar de família, falar de crianças e adolescentes, a gente fala de futuro, naturalmente,
Mas eu sempre faço essa pergunta no início do programa e eu gostaria que você, né, dentro de todo o seu conhecimento, Jane, como que esse tema está vinculado à sustentabilidade? Uhum. Né? Então, como é que você vê a parte de um acolhimento, essa parte de como você acolhe, né? Porque a gente está falando da palavra acolhimento. Acolher é um ato muito bonito, inclusive de amor, de entendimento, de respeito a qualquer ser humano. Uhum. Então, fala pra gente, no seu entendimento, como que esse tema está conectado à sustentabilidade, do seu ponto de vista. Eu penso que se nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de sustentabilidade, até porque o ser humano é um ser integral. Ele necessita de todos os aspectos para o seu desenvolvimento. E quando nós falamos de criança, eu vou voltar para a Constituição Federal. Se eu falei o 226, eu vou falar o 227. Ele diz lá, é dever da família, da sociedade e do Estado, que é coisa mais sistêmica, oferecer com absoluta prioridade à criança, ao adolescente e ao jovem todos os direitos. Perfeito. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando numa questão sistêmica, né? Acho que tudo está ligado a tudo. E acho que a cada dia que passa, né, nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, que aborda toda essa complexidade, né, do desenvolvimento humano. E nós temos alguns assuntos, Ivo, que vão se destacando, né, no decorrer do desenvolvimento do nosso país. Se a Constituição traz a participação social, ela traz a dignidade da pessoa humana, ela traz junto um princípio muito importante, que é a da equidade social. Perfeito. E falar de equidade social sem falar em sustentabilidade, como é que nós podemos tratar disso? E tratar da criança afastada da família, eu acho que já, como eu te disse, desde os 17, então faz tempo, né, que eu venho atuando nessa área, nós teve início em Campinas, em 2005, um grupo de trabalho nacional, pró-convivência familiar e comunitária, que vinha ligado ao Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que trata de diversos aspectos, mas da violação de direito de crianças que necessitavam, às vezes provisoriamente, ficar distante de seus pais, aí o Estado entra para cuidar dela, mas o Estado entra, mas ele precisa entrar com todo respeito, com todo cuidado. Então, nós, quando iniciamos esse grupo de trabalho aqui em Campinas, na ocasião de um colóquio internacional, até foi coordenado, e muito bem coordenado, por um grupo do Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira Terra dos Homens. Hoje nós temos um grande movimento nacional. Sim. E ele teve origem aqui num colóquio que foi uma parceria, então, com a Terra dos Homens. E eu te digo isso por quê? Porque esses diversos temas, eles foram entrando na discussão e dali tivemos pesquisas que foram mostrando o que até então, até ano de 2004, a gente não sabia quem eram essas crianças que estavam afastadas da família, por que estavam e para que estavam. Perfeito. Né? Então, a gente tinha que olhar para tudo isso. E daí para cá vem vindo um grande esforço para entender que hoje nós temos aí um pouco mais de 30 mil crianças no Brasil, mas se pensava que era 200 mil, por quê? Porque como não tinha contagem, se sempre jogava por um número muito maior, acabava não se fazendo nada, né? E hoje a gente percebe o grande movimento. E aí eu volto só um pouquinho na sustentabilidade, porque, como eu te falei, são vários os temas, né, que vão aparecendo. Um deles hoje, que está fortemente, é a noção de quanto nós precisamos cuidar da primeira infância. Perfeito. Eu digo assim, às vezes a gente tem até o termo, né, que a gente fala, a criança é o futuro, né? Sim. E eu sempre digo, a criança é o presente. Ela não será o futuro se a gente não cuidar dela no presente. Claro. E aí, eu ia só fazer uma questão, existe um economista americano, né, que é o James Heckman. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia quando ele conseguiu mostrar que cada dólar investido na primeira infância, nós teríamos um retorno de 7, 8, 10 dólares dentro de um orçamento público, porque você estava prevenindo problemas. Perfeito. Ok, é dinheiro. É dinheiro, porque sem dinheiro não se faz nada, mas acima de tudo é o ser humano. Porque as pesquisas hoje da neurociência vêm ao encontro aí do que a psicologia já vem estudando desde a época da guerra, do pós-guerra. O que significava, né, para uma criança ficar afastada da família, afastada da comunidade. E hoje, essas pesquisas, né, que até, se alguém tiver interesse de conhecer a pesquisa dos órfãos da Romênia,
ele muda toda uma concepção, né, de conhecimento do desenvolvimento humano. Ele vem completar muita coisa do que já vinha a psicologia, a medicina falando, mas, por exemplo, ele consegue falar, né, para a gente, olha, 80% do seu cérebro, 80% do cérebro, né, dos nossos governantes, eles foram criados até 3 anos de idade. Até 6 anos, mais de 90%. Então, a criança é o presente ou não é o presente? É, totalmente. Então, todas essas políticas públicas hoje, por isso, vamos falar de sustentabilidade? Se você cuidar bem de uma criança e da sua família, você está cuidando bem do seu país, né? Do seu país, no futuro. E evitando diversos traumas, diversas questões que no futuro, né, de saúde pública, principalmente, que a gente vai ter que gerenciar, né? É, por isso que o assunto dinheiro, às vezes, você vai dialogar sobre isso, para falar, mas fala que a economia de tanto... Gente, sem o dinheiro não se faz política pública. Agora, acima de tudo está o ser humano, né? Por ele e para eles que nós estamos trabalhando, né? Muito bom. Jane, vamos falar um pouco do programa, do serviço da família acolhedora. Como é que é o mecanismo, né? Explicando, né? Que uma família, ela não adota, né? Ela acolhe, existe uma diferença. Fala um pouco para a audiência, porque eu também confesso a você que depois que a gente começou a conversar, por indicação de uma amiga, né, que a gente tem em comum, a Juliana Fernandes, que eu fui estudar para entender esse programa, esse projeto e, no caso, esse serviço público já estabelecido no Brasil. Eu fui me aprofundar. Então, possivelmente algumas pessoas não conheçam. Então, explica um pouco o que é uma família acolhedora para a gente. Então, vamos lá. Então, para que possa ser entendido, quem são as crianças, né, que vão para a família acolhedora? Então, muitas vezes os pais estão ou envolvidos em drogadição, violência doméstica. E eu digo, sabe... Ivo, não dá para a gente julgar ninguém numa situação como essa. Mas são famílias que muitas vezes não conseguem cuidar de seus filhos. Então, essas crianças hoje, sempre, né, no Brasil, a gente tem uma história, né, de institucionalizar crianças. Então, teve muito tempo em que essas crianças no Brasil foram institucionalizadas. Existe ainda uma cultura de separação dos pais, que talvez muitos casos poderiam ter sido evitados, porque a lógica do Estado hoje é que se uma família está com problema, você tem que ajudar a família para que a criança não saia de lá. Mas às vezes vai ter situações em que a criança está em risco. Está em risco. Quando ela está em risco, ela precisa ser retirada. Perfeito. Normalmente ela vai para um abrigo, que isso é o que mais as pessoas conhecem, são os antigos orfanatos. Perfeito. A proposta do Família Acolhedora, em Campinas, inicia em 1997, então ela entra como um programa inovador, mas se torna política pública mesmo em 2004 e vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente em 2009. Perfeito. Então você vê que, se for falar em termos de política pública, a gente ainda diz que é relativamente nova. Hoje nós temos, aí variam, né, esse número, um pouco mais de 30 mil crianças, como eu disse, né? Isso no Brasil inteiro. No Brasil todo, mas nós só temos 6% em família acolhedora. Por quê? Então, quem é essa família acolhedora? No Brasil, elas são famílias voluntárias, e elas ficam sabendo do serviço, vão procurar entender o que é, como eu posso acolher na minha casa provisoriamente. Então, imagina, a criança, ao invés de ir para um abrigo, ela vai na casa de uma família, que a família se voluntariou para isso. Só que essa família, ela vai ser preparada, ela vai ser avaliada e também vai avaliar, durante todo esse percurso de formação, se ela está apta, se ela se sente bem. Eu sempre falo que com aptidão, porque competência ela só vai adquirir acolhendo, né? E às vezes nem a gente sabe, né, qual que vai ser a atitude, e às vezes muda também de um acolhimento para outro. Às vezes você acolhe um bebezinho que acabou de sair do hospital. Imagina. Então, são todas umas questões que nós vamos ter que... A família vai precisar aprender o que significa me apegar. Perfeito. Então, você até poderia me perguntar... Né? Essa é a questão do apego, né? Isso. Porque são até 18 meses? O período máximo são 18 meses? Às vezes pode ocorrer da família, às vezes, recorrer ao processo judicial, ou mesmo a gente perceber que ela teve uma evolução, pede para o juiz um tempinho mais para a criança ficar, e a família
também aceita, mas a média no Brasil hoje tem sido de 8 meses. 8? A média. 8 meses, a média. É a média, mas ela é de até 18 meses, seria. Então, a família, só para deixar muito claro, né? Claro. É uma família da comunidade, ela pode ter qualquer formato, ela pode ser uma pessoa solteira, ela pode ser casado, viúvo, com filhos já relacionamento homoafetivo. Então, tudo isso, o porquê? O que nós vamos avaliar? Se ela tem capacidade de cuidar e proteger, independente do formato. Então, ela sabe que ela vai ficar momentaneamente com uma criança e ela vai participar o tempo todo de um acompanhamento psicossocial. Então, vai ter uma assistente social, um psicólogo, e toda uma rede de serviço vai ajudar a gente a cuidar da família de origem, para que a gente, em primeiro lugar, tente voltar a criança para aquela origem. Às vezes não vai voltar para o pai e para a mãe, pode voltar para uma avó, para um tio, para um primo. Quando isso não ocorre, a criança é encaminhada para adoção. E a família acolhedora não pode adotar a criança. Olha que interessante. Por quê? Então, no Brasil não pode. No Brasil existe essa legislação, existe um controle, um sistema de adoção muito rigoroso no país, então existe um cadastro que as pessoas, elas nunca poderiam entrar num serviço desta natureza para burlar algum cadastro, então daria ali uma certa confusão. Se você falar para mim, nunca uma família acolhedora adotou? Sim, já aconteceu. Por exemplo, crianças com problemas de deficiência, que aí vai para o cadastro primeiro, não tem, muitas vezes o juiz pergunta se a família gostaria, mas são exceções. Então, o normal o que é? A família diz assim, eu não quero adotar uma criança, mas eu quero participar da vida de uma criança, de um adolescente. E quando esse sair, eu vou acolher outro. Quando esse sair, eu vou acolher outro. Tem famílias aí no Brasil que já acolheram mais de 60 crianças. Olha que fantástico. E você vai fazendo parte da vida dessa criança. E aquilo que ela leva da tua convivência para o resto da vida. Sim, o resto da vida. A educação, os valores, né? Porque com certeza essa família, ela passa por a condição de receber, né? Sim. A condição emocional, né? De como que é o relacionamento, né? Sabe, Ivo, todos nós temos problemas. Eu falo que a gente brinca, né, que família só muda de endereço, né? O que ocorre com a família acolhedora é que naquele momento da vida dela, ela está numa condição de poder ajudar a outra. Nós temos histórias, eu gosto muito de estudar, né, essa área do família acolhedora, e nós temos histórias que uma Cláudia Fonseca, uma antropóloga, que faz estudo já há muito tempo, ela tem um artigo que ela vai mostrando que por exemplo, uma família acolheu uma criança e, consequentemente, ajudou a família daquela criança. E no futuro, depois ela foi fazendo um estudo longitudinal, a família da criança acolheu esta mulher um dia. Olha que porque a situação inverteu. Ela ficou idosa, talvez não tinha o suporte necessário. Então, nós temos casos assim. Então, assim, do que nós somos donos? Nós somos donos do hoje. Hoje uma criança merece ser cuidada. Hoje tem alguém que pode cuidar dela. E aí ela segue a vida, né? Nós não seguramos nem nossos próprios filhos, né? Muito bom. Jane, muito bom esse primeiro papo aqui, essa primeira parte da nossa entrevista. Vamos para o intervalo e voltamos já já com a Jane aqui com detalhes de Campinas. Até lá. Voltando aqui, pessoal, né, com a entrevista com a Jane Valente, vamos falar um pouco, Jane, de Campinas, um pouco da história de Campinas aqui. O programa tem mais de 20 anos, já acolheu, né, muitas crianças e jovens. Fala um pouco, né, de números aqui da cidade, como nesse serviço hoje já, essa política pública está bem estabelecida aqui na cidade, como ela tem andado e também no estado e também no Brasil. Fala um pouco para a gente. Bem, Campinas tem o SAPECA, que é um serviço inovador. Ele começa como programa, é um serviço da Prefeitura de Campinas. Inclusive, acho que o bom, eu falo que hoje, da política pública, da política de assistência social, é que mesmo mudando o governo, o serviço deve permanecer, porque ele faz parte, né, de um orçamento, de uma política, né? E nós temos também o Conviver, que ele é operado por uma entidade muito conhecida em Campinas, que é a Guardinha.
A guardinha tem abrigo, mas também tem o serviço de família acolhedora. E no caso, quando isso ocorre, que ele não é operado direto pelos funcionários públicos, você lança um edital, o serviço se apresenta para fazer, né, aquilo que a prefeitura está chamando. Então, a prefeitura passa o recurso e também faz o monitoramento e a gestão do serviço, mas é a guardinha que opera. Então, Campinas tem o Conviver e tem o Sapeca, os dois serviços. Então, se alguém se interessar, vai entrar no site do familiaacolhedora.org.br e apresenta os dois. Mas nós vamos dizer assim, o que significa, né, esse trabalho de Campinas para o Estado, para o país? Então, o Sapeca, quando inicia em 97, ele é considerado, então, um dos serviços mais antigos em funcionamento. Perfeito. Então, eu entrei em 2001, antes disso eu era coordenadora do serviço em nível central, depois fui diretamente para o serviço, e nós fizemos uma metodologia. Por isso, para mim, quando você fala de sustentabilidade, para mim eu remeto a sistêmico, porque eu acho que tudo é sistêmico, e nós fizemos uma metodologia sistêmica, e colocando todas as políticas públicas, conforme o ECA dizia, e montamos ali uma metodologia de trabalho que foi sendo validada por esse movimento nacional, que também agregava, assim, demais. Você imagina você discutindo lá com o Amazonas, com o Centro-Oeste, riqueza, colegas assim com conhecimento imenso. Então, nós levávamos uma experiência e trazíamos muito mais. E isso foi se transformando numa metodologia coletiva que foi depois organizada pelo Ministério em Brasília, se transformaram em livrinhos mesmo de orientação, sabe? Então, hoje nós temos isso. E agora, recentemente, nós montamos, desde de 2020, começamos uma coalizão pela família acolhedora. Esta coalizão tem uma estreita ligação com o movimento nacional, mas ela se destaca para dar maior visibilidade a esse tema, onde a gente assumiu o compromisso junto com o sistema de justiça, junto com o Ministério. Então, entra ali o Executivo, entra o Legislativo e entra o Judiciário, para que a gente junto diga, o que está acontecendo? Nós precisamos ampliar esse serviço no país. E aí nós saímos de 4% com um compromisso de até 2025 chegar em 20%. Então nós temos trabalhado, então um programa dessa natureza, ele vem mesmo ao encontro do que a gente vem procurando de espaço no país. Então eu te digo de Campinas, te digo que Campinas teve aí mais de 200 casos já, né, de histórias para contar. Nós temos adultos já que hoje, passaram, né, por esse serviço, que a gente ainda acompanha, porque a gente tem um vínculo, né, com essas pessoas, e a gente vê o quanto o Estado de São Paulo precisa progredir nesse tema. Perante os outros estados, principalmente do Sul e do Sudeste, ainda São Paulo está precisando sair correndo atrás disso. Precisamos, então, que os municípios do estado de São Paulo se interessem em implantar serviços dessa natureza, entendendo que o Estatuto coloca que ele deve ser preferencial ao abrigo. A criança saiu da família, deveria ter na cidade o família acolhedora. Caso não tivesse família, é que ele iria para um abrigo. Então, nós precisamos ampliar, né? Campinas precisa ampliar, o estado de São Paulo, o Brasil. E se a gente olhar, né, o Brasil perante aí com outros países, nós temos, por exemplo, a França, que pega fortemente isso, né, na época da guerra e do pós-guerra, e se transforma numa política pública remunerada. Então, a família acolhedora, lá fora, na França, ela é uma profissão. É uma profissão. Ele tem uma carga horária de mais de 300 horas de formação. Nossa. E ela dedica a vida na profissão. No Brasil, você pode continuar na sua profissão e você agrega o cuidado dessa criança como você cuidaria do filho seu. Só que sempre você vai ter uma orientação de um psicólogo, de um assistente social, porque esta criança passou por um trauma, que você precisará dar uma atenção especial para que ela ajude ela a superar. E aí, eu acho, Ivo, que é super importante dizer este papel maravilhoso que o família acolhedora exerce. Se uma criança sofreu um trauma
E ela, porque só dela ser retirada do seu meio, isso já pode ser Já visto. é um impacto. E ela já. não saiu à toa, ela saiu porque ela sofreu algo. Se você coloca essa criança numa instituição, por melhor que essa instituição cuide, eu já trabalhei muito em instituição, a gente chega naquele horário, a gente vai embora para casa, o funcionário muda, vem outro. Então, tem todo um jeito de cuidar que, às vezes, não vai ao encontro daquela necessidade especial que a criança está tendo. E numa família, não. Sim. Na família, você vai para o supermercado, ela vai junto. Sim. Você vai para a sua religião, ela vai junto. A criança vive não só na família, como na comunidade. Então, os estudos mostram que ela pode não fixar esse trauma. E eu queria te contar uma coisa. Claro. Eu era assistente social nesse serviço e eu estava atendendo uma criança, e essa criança tinha 4 anos, mexeu demais comigo quando ela chegou, porque eu via uma família com uma afetividade imensa. Então, às vezes, pode até perguntar, né? Quem retira uma criança sempre acerta? Nem sempre acerta. Essa criança, por exemplo, ela estava sendo negligenciada fortemente pelo pai, que era usuário de álcool. Queimava a criança, sabe? Sei. Então ela foi retirada da família, mas todos os seus outros irmãos ficaram lá. O que a legislação falava naquela ocasião? Quem tinha que sair da casa era o pai. Sim. E não a criança que estava lá com as mães. E ainda isso acontece muito no Brasil afora. Às vezes, naquela afã de você proteger aquela criança, você retira. Por conta de algum abuso, alguma situação que ela passou. Que foi vista com aquela criança. Sim. As outras. Bem, aí começamos a cuidar, percebíamos que essa família... E essa criança era fenomenal. Ela chegou no primeiro dia que ela foi visitar a mãe, porque o serviço proporciona o tempo todo a vinculação da criança. Então, a criança sai, o serviço vai buscar, pega a criança, os profissionais, né, trazem no serviço, a família acolhedora, a família de origem vem e ela visita a sua criança. Perfeito. E naquele primeiro dia, a criança chegou para mim e falou assim: eu apanhei na casa da família acolhedora. Eu imagino, nunca, né? Isso não pode ocorrer, né? Eu cuidadosamente... De 4 aninhos. 4 aninhos. Fui ver o que estava acontecendo ali, né? Quando a criança foi embora, cuidei disso com a família. Ela falou, nossa, pelo amor de Deus, isso nunca, né? E aí, nós ficamos olhando o que estava acontecendo. Essa criança era muito inteligente, Ivo. Ela me ensinou muito, assim. Aí, foi passando e a gente observando. Chegou uma hora, ela chegou para a família acolhedora, ela passava a mão no vestido dela, né, e dizia assim, a minha mãe tem um vestido bonito igual esse. Ela via uma comida na TV, a minha mãe faz uma comida igual essa. E ela foi trazendo a mãe para dentro da casa da família acolhedora. Sim. Aí eu fui entender o que era aquilo que ela tinha dito lá. Ela queria dizer para a mãe, lá não é tão bom assim também não. E ela traduziu isso como eu apanhei. Acho que ela apanhou de outra forma, entendeu? A ausência, o choro saudade. Que ela teve a noite toda pela saudade. Bem, enfim, ela foi trazendo. Aí chegou um dia, ela estava deitada no sofá da casa da família acolhedora, ela falou, tia, eu posso trazer minha mãe, meu pai e meus irmãos para morar aqui? Era um apartamento, né? Aí a família falou, nossa, mas não cabe todo mundo aqui. Ela falou, mas vocês vão embora. Ela quis dizer, esta casa bonita, sim, a minha família merece. Merece ter. E assim foi. Aí chegou no final, né, que ela estava já voltando, a gente trabalhou intensamente para essa criança voltar logo para a família dela. A mãe tinha muito ciúme, a mãe era muito ciumenta. Ela olhava e via que a filha estava muito bem vestida, ela ficou com muito receio de que a filha não ia mais querer ficar na casa dela. Sim. Então ela chegou para a filha e falou, olha aqui, lá em casa, faz tempo isso, ela falou assim, olha aqui, lá em casa não tem telefone. Aí a criança falou, a gente fala no orelhão, que era o orelhão. Lá em casa não tem carro. Ela falou, mas a gente anda de ônibus. E ela ia convencendo a mãe de que o que ela queria era voltar para casa dela. Para aquela casa. Casa e eu estou te contando isso porque 20 anos depois, um dia toco o telefone do serviço, era essa criança. Já com mais de 20 anos, dizendo que queria reconhecer, né, a sua família acolhedora, e ela dizia assim, porque todas as vezes que eu olho para trás de um momento muito difícil da minha vida, o que me vem são muitas pessoas cuidando de mim. Que legal. E eu gostaria de conhecer essas pessoas. E ela conheceu? Ela foi... Então, nós ainda temos a esperança de que elas possam se conhecer, quase se conheceram, mas aí... por uma questão logística, está em outras questão cidades. logística, questão de
às vezes até de comunicação, mas assim, ela vai conhecer. Mas o que eu Claro, quero dizer né? assim, ela devolveu. Sim, O que sem foi dúvida. feito por ela, é isso que a gente gostaria que as famílias entendessem. Não é posse, Ivo. Não é posse, Eu claro. vou oferecer algo no desenvolvimento dessa criança e pode ser que nunca mais eu veja o resultado, mas ele está lá dentro. Porque eu acho que toda a convivência, o amor, os ensinamentos, um bom modelo, tudo isso vai compondo dentro do jovem, da criança, uma referência. Sim. Os pais dão muitas referências naturalmente, mas a criança convivendo numa família que seja temporária e sabe lidar com esse contexto, entendendo que você está naquele momento para ajudá-la, né? Você está ali para acolher. A palavra é essa, eu acolho, ajudo o processo dela de acomodar, por que ela está ali, explicando. É claro que uma criança muito jovenzinha, de zero, de poucos dias ou meses ali, até 4 anos de idade, isso tem que ser falado, eu acredito muito nisso, você conversa com a criança do mesmo jeito, tudo, mas talvez isso não é tão concreto para ela, porque é muito jovem. Mas imagina uma adolescente, que também o programa acolhe, né? O serviço tem adolescentes. Sim. Entender que aquele momento é temporário e ele está ali para que ela possa esperar o momento de retornar à casa. Sim, né? Sim. E a gente que, obviamente, uma família que possa, né, acolher, entender que você vai plantar algumas coisas ali dentro daquilo que você vive dentro da sua casa. Tudo. Então, ajuda muito a outras referências, né? Isso... Eu queria contar uma historinha muito rápida, claro, posso? Pode. Eu queria te dizer assim que eu atendi uma mãe que ela foi criada num abrigo, né, durante muitos anos. E ela teve depois problemas, né, mas ela veio para Campinas, ela teve um problema com drogadição, não pôde cuidar dos seus filhos, e eu me aproximei assim muito dela nesse relacionamento, e foi com ela que eu aprendi que quando nós nascemos, eu, você, qualquer pessoa, é como se a gente tivesse uma bolsa que a gente carregasse aqui do lado e todas as nossas experiências, mesmo aquela lá do bebezinho, o jeito que você cuida, você vai pondo elementos dentro da tua bolsinha, perfeito, bons ou ruins, ou geralmente a gente gostaria que fosse só bons. Para que chegasse no final de acontecer o que eu vi que aconteceu com ela, eu vi que essa moça, muito inteligente, uma negra bonita, ela dizia para mim, ela escrevia maravilhosamente bem, ela falava assim para mim, eu quero cuidar dos meus filhos. Então a gente via nela que ela queria, mas eu via, Ivo, que ela revirava a bolsa dela e ela não tinha elementos para dar a ela o alicerce para cuidar dos seus filhos. Porque, na verdade, ela não conseguia ser mãe porque ela queria uma mãe para ela, mesmo com aquela idade, 20 e tantos anos. Então, para mim, ela ensinou que todos nós, né, ninguém pergunta na boquinha da tua bolsa, é pai, é mãe, se você não for, você não pode pôr. Quantas coisas dentro da tua bolsinha alguém colocou para você que te faz hoje poder fazer um outro degrau desse alicerce que foi o teu desenvolvimento humano, né? Então eu acho que assim todos nós, né, precisamos colocar o que mais a gente puder na bolsinha das crianças, né, para que elas possam de fato contribuir com esse mundo, né? Mas o seio familiar, a convivência, a criança, por mais difícil que seja, a vida dela, ela tem uma ligação muito forte, né, com os pais. Por mais difícil que tenha sido alguma experiência, porque é o nosso pai e nossa mãe, né? Existem, eu acho que muito mais momentos ali, tiveram, por exemplo, situações de alguma questão que aconteceu, mas normalmente a história traz o cuidado do pai e da mãe, que deixa dentro da pessoa, né, da criança. E a criança vai querer voltar, né? Agora tem essa questão, né, da referência paterna e materna, né? E que pode ser de 2 pais ou 2 mães, mas que tem o cuidado, o exemplo. E às vezes até o não cuidado. E o desejo de voltar para essa pessoa e receber o cuidado que ela não recebeu. Ou de reparar alguma coisa. É incrível. Né? Nós temos isso, né? Interessante, sim. Nós temos isso. Então, ou o cuidado ou o não cuidado, ele leva a cada um querer buscar. E a gente que trabalha direto com isso, a gente vê, a gente pergunta, nossa, mas ela vai conviver numa casa, num estado social diferenciado. Como é que ela volta depois a morar com seus pais? Ela volta. Ela quer morar com seus pais, né? Então eu vejo isso, e eu vejo que essa política pública está crescendo muito nos outros países, a Inglaterra, a Itália, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália,
Ele vem avançando de uma forma assim, fechando as instituições, para que as crianças possam não ter que viver separado da sociedade e depois não estar preparado para viver em sociedade. Uhum. Então, esse serviço desta natureza, ele é uma evolução nos países já, né, de primeiro mundo, e o quanto o Brasil tem também muitas políticas públicas que trocam e ensinam, mas ainda nesta questão do família acolhedora, eu avalio que a gente precisa dizer um pouco mais do que ele é. Perfeito. Porque às vezes as pessoas temem algo que não conhecem. Uhum. E é tão interessante porque se você começa a fazer uma formação dessa natureza, você chega no final, as pessoas olham para a gente e falam, vocês precisam falar mais disso. Uhum. E às vezes eles entram com medo, né? Eles entram com medo, mas eles vão indo. Quando chega lá no final, eles falam, você precisa falar mais disso. Uhum. Né? Eu falo, a gente fala. E às vezes, você sabe, né? A questão de comunicação, às vezes você fala e o outro não ouve, porque ele não está ainda na linguagem, né? No conhecimento, né? Uhum. Então, nós precisamos falar, vamos, né? Vamos cuidar das crianças. Eu acho que nós fizemos um grande simpósio na Unicamp agora em março desse ano. Em março, ainda estamos trabalhando bastante os insumos, né, desse simpósio, e lá nós criamos um slogan, né? Sim ao acolhimento familiar. Eu gosto sempre de dizer sim ao acolhimento familiar, sempre que necessário, porque, em primeiro lugar, nós devemos trabalhar imensamente para nunca retirar uma criança da sua família. Uhum. Agora, a hora que ela é necessário, que ela não viva numa instituição, que ela possa viver em família e na comunidade, com essa participação social que nós somos convocados pela Constituição Federal, por um Estado democrático de direitos, né? Onde a cidadania tem que fazer parte. Eu gosto demais da frase de um mineiro, né, que já partiu, Antônio Carlos Gomes da Costa. Ele ajudou a escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele diz, nós adultos precisamos cuidar da geração que vem, independente de ser nossos filhos. Quando a gente olhar para uma criança, independente de ser nosso filho, e entender que a gente precisa fazer algo por ela, nós estamos numa sociedade melhor. Né? Uma sociedade melhor, com certeza. Até porque a nossa passagem, né, é muito rápida aqui. Eu vejo, eu tenho 2 filhos, né? Eu acho que o máximo, assim, a gente tem que se esforçar ao máximo para, obviamente, oferecer não só para os nossos filhos, mas para quem convive ao nosso lado, os nossos sobrinhos. Por exemplo, você tem sobrinhos ali, a gente poder ajudar com referência, com apoio, porque, assim, eu acredito, sabe, Bijane, que não é questão financeira. Eu acho, assim, obviamente, uma criança que tem uma possibilidade financeira de estar numa escola melhor ou estar viajando para algum lugar diferente, mas o dia a dia é muito mais importante do que isso, que é o exemplo de você, olha, o lixo se coloca no lugar certo, nós temos nossa atribuição de escola aqui, que hoje o meu trabalho é fazer o meu trabalho como adulto, e você tem a sua escola. Então, essas coisas são tão rotineiras e diárias, mas ela tem um poder tão grande de formar um cidadão. Um cidadão na responsabilidade, no cuidado. Ó, presta atenção no seu amiguinho. Seu amiguinho também tem direito desse espaço. E explicar, por exemplo, o mundo hoje é muito preconceituoso. Né? O preconceito é ensinado muito pelos adultos. E se um adulto hoje pode mostrar para uma criança, olha, a gente tem que respeitar o seu amigo, você, independente de qualquer questão que seja diferente de você, é uma pessoa que você tem que respeitar. E você vê, são pequenas coisas no dia a dia, né? Não precisa grandes escolas, grandes pós-graduações, mandar um filho para fora do Brasil. Eu acho que tem coisas tão pequenas no dia a dia que você planta uma coisa muito boa dentro daquele ser humano. Eu gosto muito de uma frase de um biólogo chileno, Humberto Maturana, né? Ele diz assim que a gente tem que respeitar o outro como legítimo outro, né? A hora que eu fizer isso, eu de fato acredito que esse outro tem algo a acrescentar para mim, né? Eu não preciso ser melhor que ele, né? Eu posso conviver com ele, né? Exatamente, até porque né, eu acho que todos têm o seu brilho, né? Tem algo a entregar, né? E a gente vem de uma sociedade ainda muito, assim, que separa as coisas, né? E as coisas não são separadas, né? A gente falar de diversidade, por exemplo, falar de ética, tem tanta coisa que a gente poderia ter uma sociedade tão mais livre, leve, respeitosa. Moramos aí num país maravilhoso que pode
fazer tantas coisas e a Sim. gente vem passando, né, ainda por uma dívida social muito grande. Sim, sem dúvida. Então temos, novamente eu falo do princípio da equidade, né, o quanto que nós temos ainda que melhorar esse viver, né, de uma forma melhor, né, Perfeito. e não com uma distância social tão grande como nós. Como que você pode, né, criar um filho com uma distância social tão grande e depois ter medo de andar na rua? Sem dúvida. Sabe? Então, quer dizer, todos merecem, né? Todos merecem viver bem. Não precisar tirar de alguém para ter algo, né? Ele tem direito de ter também, né? Ah, todos têm. É isso aí. Muito bom. Jane, vamos então encerrar esse segundo bloco. Pessoal, vamos para o intervalo e voltamos aqui para o terceiro e último bloco da nossa entrevista com a Jane Valente. Até lá. Já falando. Voltando aqui, pessoal, para o nosso terceiro bloco com a Jane Valente, quero te fazer uma pergunta, Jane, que eu vi ali, eu tive acesso ao seu livro, até eu acho que interessante que você comente do seu livro, o livro de 380 páginas, eu não consegui ler todo ele, mas eu passei pelos principais pontos, e eu obviamente gosto muito de número, e eu procurei muito saber qual que era o principal perfil das crianças. Eu vi que o maior volume são crianças de 0, recém-nascidas, até 3, 4 anos de idade, 60 poucos por cento das crianças que vão para famílias acolhedoras está nesse volume. É depois um número de 15% ali, mais ou menos, para crianças de 4 a 12 e um número menor de 14 a 18 ali, que já na fase de adolescente, já mais avançado, quase adulto. É isso mesmo? Esse é o número? Fala um pouco para a gente da proporcionalidade que eu acho interessante falar aqui para a nossa audiência. Eu volto a dizer que o número, né, de crianças que estão em família acolhedora é 6% no país. Perfeito. Então, vamos falar desse 6%, né? Sim. Esse 6%, quando a gente olha, a gente fala, esta é uma política pública que foi criada para de 0 a 18 anos. Em alguns municípios já estão trabalhando a excepcionalidade de 21, Perfeito. Que o ECA prevê uma excepcionalidade. Então, você fala, puxa, como que com 18 anos uma criança, uma adolescente já sai para viver sozinha? Se ele vai sair, tem o apoio de uma família, de um tio, ok, mas pode ser que aquele que seja órfão mesmo. Sim. Então, a família acolhedora continua sendo apoiada até 21 anos para apoiar esse adolescente. Então, por que será que vem ocorrendo, né, que o número grande, principalmente Campinas, nós tivemos sempre, o serviço pôde trabalhar de 0 a 18, mas quando nós fomos organizar a política pública, nós, com base em todos os dados científicos, Campinas, e eu vou dizer de Campinas porque espelha uma grande parte, né, dos serviços do país, ele optou por aquela questão quanto antes melhor, mas antes tarde do que nunca. Perfeito. Então, de 0 a 18, mas preferencialmente nós trabalhamos, e teve uma época que em Campinas nós zeramos, não existia nenhuma criança de 0 a 6 anos em abrigo. Elas estavam todas em família. Agora, nós tivemos uma queda no número de famílias acolhedoras, eu acredito que foi Covid e tudo isso, então está precisando restabelecer para que a gente volte a zerar esse número, olhando o princípio dessa questão do trauma, da base do desenvolvimento, e porque não temos família para todos. Então, como o número de famílias acolhedoras nunca atinge a necessidade que a cidade tem, que são em torno de 350 crianças e adolescentes em abrigo hoje, e hoje a gente tem 2 serviços que, somado, dá 40. Famílias? Nossa, então, aqui em Campinas, desse tamanho esse município, então, tem 40 famílias. E aí isso ocorre em grande parte dos municípios brasileiros, e eu volto a dizer que é por falta de conhecimento. Divulgação. De entendimento de como é isso. Então, nós estamos realmente ainda, sabe ali, eu brinco às vezes que é igual quando você vai asfaltar uma rua, né? Primeiro você passa, né? Vai volta. Depois você passa o trator outra vez e volta. Depois você põe a pedrinha e volta. Eu acho que nós estamos no primeiro trator ali, sabe? É incrível, porque você precisa falar em diversos aspectos para que a sociedade passe a entender o que é isso. Agora, existem municípios, por exemplo, o estado do Paraná. O estado do Paraná tem um grande número de adolescentes, tem municípios que, inclusive, já não tem nem abrigo mais, só tem família acolhedora. Então, tem municípios que, por exemplo, existem cidades em que tem uma área rural maior, e a área rural
as pessoas conseguiram acolher crianças até com problemática de drogadição, porque sai daquela rotina da cidade. Então, nós temos várias situações no país, mas o número de crianças... Antigamente é interessante, quando a gente falava para as pessoas de Campinas acolher bebê, eles temiam, eles tinham muito medo de se apegar, e depois o que a criança pequena também dá muito trabalho. Sim. Né? Existe um tipo de trabalho. O que nós fomos descobrindo, Ivo? Tem famílias para todos os tipos de crianças. Sim. Né? E tem tipo de criança para todas as famílias. Então, nós assumimos como política pública, então por isso direcionou o número maior também para de 0 a 6, para fazer dentro de um planejamento de ir ampliando a idade depois. Aí veio o Covid, deu essa questão. Estamos agora novamente divulgando para todas as idades, mas eu ainda sou favorável, primeiramente, para 0 a 6 anos. Perfeito. Vencendo isso, vamos ampliando as outras idades. Por quê? Qualquer idade se beneficia com o atendimento da família acolhedora. É incrível você ver como uma criança chega e como ela sai. Aí você fala, mas ela sai para uma família que não se modificou? Não, essa família foi cuidada também. Foi. É lindo você ver o depoimento da família de origem, de dizer assim, eu batia mesmo, mas eu achava que eu estava educando. A nossa educação é muito violenta, né, no nosso país. Então, tem gente que fala assim, mas se não bate, não aprende. E aí você vai precisar fazer todo um trabalho com essa família de origem também, para que quando a criança volte, ela volte num ambiente modificado. Né? Então, deve existir o serviço para todas as idades. E eu digo sempre que qualquer cidade, né, que possa nos ouvir, nós precisamos começar esse trabalho com um diagnóstico. Esse diagnóstico deve dizer quem são as crianças que necessitam da família acolhedora e fazer uma mídia de busca de famílias para a necessidade que nós temos. Né? E Jane, essa família recebe um apoio financeiro, né, do Estado, né, no caso do município, para ajudar. E a família, para ser família acolhedora, tem alguma questão assim financeira para que ela possa acolher? Ela tem que estar empregado a pessoa? Explica um pouco esse processo aqui para a gente. Tenho curiosidade. A gente sempre fala que a família precisa estar relativamente estável, porque ela não pode depender desse dinheiro, desse recurso, porque o recurso ele é para auxiliar a criança. Tá? A despesa da criança. Então, isso é observado. Né? A gente não tem tido problema de famílias que venham buscar isso por dinheiro. Sim, a gente não tem mesmo. Então, as famílias recebem, né, uma bolsa por criança. Que é um salário mínimo. Que é um salário mínimo. Na grande maioria do país é um salário mínimo. Em alguns lugares que ainda é menor. E o prestar conta dela é o que a gente acompanha do bem-estar da criança. Não precisa dar notinha. Claro. Não, ela precisa mostrar que ela está cuidando bem desta criança, né? Então, nós vamos observar se na casa cabe aquela criança. Perfeito. Então, por exemplo, uma vez uma família veio, a criança iria dormir no sofá da sala. Não dá certo, porque não dá. O horário da criança... E o horário da criança, ela vai chegar naquele horário, está todo mundo assistindo novela e ela vai dormir como? Então, a ideia é a gente vai observar isso, né? Sim. E aí, existe um acompanhamento do assistente social junto a essa família. Sim. Então, como você falou de bem-estar, então, isso é mensal? Tem um período específico? Como é que funciona essas visitas? É muito próximo. É muito próximo. Você, quando resolve ser uma família acolhedora, você tem que ter colocar isso. Você fala, não tenho tempo para isso. As pessoas conseguem colocar, mas ela vai ter um acompanhamento, você vai receber visita na sua casa, de assistente social e psicólogo, você começa a fazer parte das reuniões, dos serviços, você vai conhecer as outras famílias acolhedoras, são amizades e relações fabulosas, você vai fazer parte de um grupo. E então você tem o telefone, qualquer instante você pode entrar em contato com o serviço. Então o acompanhamento ele é estreito e sistemático. Só que nós vamos, é claro, está indo tudo bem? Estamos olhando que está tudo bem? Então pode ser semanal, pode ser quinzenal, mas nesse quinzenal você vai no serviço naquela reunião e a gente vai te telefonar, você vai ligar para a gente. Então nós estamos em estreito contato até a criança ir embora. E nós vamos também, né, ajudar na chegada da criança,
Aí depois entra num período mais calmo, mas para nós do serviço é um período intenso de trabalho, sim. mas a criança já está mais adaptada, você já está mais adaptado, Uhum. a família de origem já está confiando, Já tá confiante, que a criança vai, que ela Uhum. volta, que ela vem Sim. bem, que ela está bem. Aí, quando chega na hora da saída, novamente a gente precisa dar bastante atenção para a família acolhedora, Claro. para ela aprender a ir se desligando da Desapegar, criança sublinhar, e sim. dar mais atenção para a volta da criança. Então, o assistente social e psicólogo vai fazendo todo esse trabalho. Acompanhamento. É. Esse acompanhamento fantástico. E a família origem, ela visita a criança nesta casa ou a família acolhedora vai até a família de origem? Como é que acontece essa Então, boa interação? pergunta. Uhum. Às vezes você cuida de uma criança e nunca vai na casa da família e nem a família vai na sua casa. A intermediação do serviço é que é extremamente importante. Que vai avaliar essa situação. Às vezes a criança vai voltar para a família de origem e ela vai continuar. Às vezes a família acolhedora fala, eu gostaria de continuar visitando. Okay. Então nós fazemos essa intermediação com cuidado, mais no final, que aí já existe. E aí percebeu que está tudo bem? Tudo bem. Aí você já desliga e a pessoa pode... Eu já estou falando vocês, ó. Já estou considerando você família acolhedora. Olha que maravilha. Então, a família pode continuar tendo relacionamento depois. Sim. Agora, tem famílias que às vezes não se conhecem durante todo o acolhimento. Não se conhece. É o assistente social e o psicólogo que passa para a família acolhedora tudo o que está acontecendo e passa também para outra. Às vezes, eles trocam mensagens, trocam fotos, mas o serviço vai buscar a criança, quer dizer, os profissionais do serviço vão buscar a criança, traz para a sede do serviço e é ali que é feita a visita. Entendi. Tá, aí quando tudo está mais calmo, aí pode aproximar, né? Porque no começo é mais tumultuado, né? E muitos casos de apego, assim, porque imagina, você tem uma criança muito pequena, você, né, quando acolhe uma criança, imagina que eu já tive bebês na minha casa, os meus filhos são mais velhos já, mas o bebê assim, realmente como você falou, dá muito, você tem que acordar mais, você tem a questão da alimentação que é mais cuidadosa, tem a questão da fralda, mas conviver com uma criança pequena é maravilhoso, né? Quem já teve essa oportunidade. E aí, mas você tem casos de apego, assim, da pessoa realmente se conectar fortemente à criança. Como é que vocês lidam com isso? Porque é bom a gente comentar, porque até para preparar uma família acolhedora no futuro, para entender como que é esse processo, como é que vocês recomendam que essa família, né, trabalhe esse sentimento que pode ser criado durante o processo. Sim. Acho que quando uma família... Eu gosto de dizer, Ivo, que nós somos adultos. Se eu te convido para entrar num trabalho e eu digo para você, olha, não é adoção. Sim. Então, nós fizemos um contrato de adultos. Sem dúvida. Então, nós, no decorrer do processo, nós vamos observar. Assistente social, psicólogo, olha, o Ivo está se apegando. Né? Então, até eu digo, vamos até consertar esta palavra. Em primeiro lugar, eu diria assim, que bom que o Ivo se apegou. Se apegou. Em primeiro lugar é isso, porque toda criança que se apega, ela aprende o apego para o resto da vida dela. Não posse, é diferente posse e apego. A criança que não sofreu, não viveu esse processo de apego, ela procura o apego para o resto da vida. É o exemplo daquela mulher que eu te disse da bolsinha, que ela procurou uma mãe, o resto da vida ela ia procurar essa mãe, porque nada preenche. Entendi. Entendeu? O que nós queremos? Ame esta criança. Sim. Se apegue a ela, mas saiba que ela não é sua. Que respeite, exatamente. Isso existe um processo. Ô Jane, eu quero bater um papinho com você. Olha, eu estou sentindo que acho que vai ser difícil eu me afastar. Tá bom, e vamos conversar sobre isso? Ótimo. Então vamos lidar com isso, vamos conversar. Então é muito importante a relação de confiança, de sinceridade,
para as pessoas dizerem o que está sentindo e a gente poder dizer para o outro o que a gente está observando. Sim. E aí, se você perguntar para uma família acolhedora, é fácil ser família acolhedora? A maioria que eu conheço, né, vai dizer para você, é maravilhoso, porque é um negócio assim fenomenal. Mas não é fácil. A hora que vai embora, ela vai fazer falta. Sim. E elas mesmas dizem, eu estou precisando de outra, porque assim ela já logo se ocupa com outra, aquelas coisas que vêm. Mas todas têm um significado e uma história na vida dessas famílias, sabe? É um processo... às vezes eu brinco, é meio louco assim, né? Porque ele é lindo demais, sabe? É lindo demais. E eu falo que eu tive e tenho a rica experiência de viver com pessoas muito especiais. Não são todos que conseguem olhar para uma coisa como essa e se dedicar a uma coisa como essa, né? E muitos não se dedicam porque não conhecem, né? Então eu acho que tudo tem hora também. Sim, às vezes, em algum momento da vida não dá, mas em outro momento pode dar, né? Jane, e o perfil normalmente são famílias mais jovens, famílias já com filhos que já saíram? Fala um pouco do perfil da família, só de curiosidade. Tá. Esse perfil é uma coisa que é muito interessante. Todo mundo, quando pergunta o perfil, a gente tenta dar um perfil. Aí, esses dias, eu estava escutando uma pesquisadora do IPEA, que fez justamente uma avaliação desses últimos anos, né, do Serviço de Família Acolhedora, e ela apresentou uma tendência, não é uma coisa fatídica, sim, mas ela tem uma tendência de mulheres aposentadas. Eu tenho visto muitos casos de mulheres, às vezes homoafetivas, que não tiveram seus filhos e têm sido acolhedoras fabulosas. Pessoas que às vezes têm a questão do ninho vazio, fala, a vida toda eu cuidei, né? Eu quero continuar cuidando. E aí, quando você olha para isso, você fala assim, nossa, mas eu tenho também casal que tem filho de 4 anos e acolhe uma criança de 4 anos. Então, nós temos um perfil muito diversificado. Nós temos, como eu já disse, né, casais homoafetivos, a tendência grande de pessoas aposentadas, mas temos também o quadro de crianças que chegam... mulheres sozinhas. Sim, solteiros, né? Tem homens solteiros que assumem. Nós já tivemos a formação, mas no nosso caso ele nunca chegou a acolher. Mas em São Paulo eu conheci um fabuloso, assim. Ele tem, às vezes, no YouTube, ele era adestrador de cachorros, né? É a profissão dele. Mas você precisa ver cada acolhimento que ele fazia, como as crianças dormiam na hora certa. Ele tinha um jeito de cuidar das crianças de uma forma fantástica. E ele é solteiro. Solteiro, ou separado, não sei, mas ele estava ali como solo cuidando de várias crianças pequenas. De uma forma ao mesmo tempo? Não, ele acolheu, foi embora, foi depois entrou outra. Então eu já vi homens, mas não em Campinas. Bem, pode ser até que tenha agora que eu estou mais afastada diretamente da operação, né? Sim. Pode ser que até tenha. Mas é interessante. A gente aprende mais com eles. Imagino. Com essas famílias. Você vê que o interessante é que a pessoa que está assistindo aqui, ela pode conhecer alguém, indicar, ou ela mesma pode se candidatar. Sim. Dependendo do momento de vida que ela está vivendo, né? Sim. Eu acho que eu diria, sabe, que os prefeitos, né, as secretárias e secretários de assistência social dos municípios, né, de todo o país, que se interessem a olhar. Isso está tipificado na Política Nacional de Assistência Social, e esse serviço está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem que ser preferência. Sim, né, tem que ser implementado. Tem que ser implementado. Então, eu acho que pode procurar o site da Coalizão, pode procurar o site do Movimento Nacional para a Convivência Familiar, ou da Coalizão pelo Família Acolhedora. Nós acabamos de publicar agora um guia com 6 fascículos, orientando passo a passo mesmo, uma pessoa como ela... gratuito isso. Você falou do meu livro foram distribuídos 40 mil cópias. Né? Naquele momento em que eu terminei o doutorado, eu tive a oportunidade de ser secretária em Campinas. Né? E não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade que eu tive de transformar o meu doutorado num livro. E eu abri mão, né, dos direitos autorais e eles foram distribuídos gratuitamente e por várias mãos, não teve uma distribuidora, foi distribuído pela Unicef, pelo Ministério, por várias da infância, Ministério Público, universidades, eventos. Até hoje, 40 mil cópias foram distribuídas, assim, mão a mão, sabe?
E hoje eu acessei o conteúdo pela internet, né? Quando eu estava estudando para poder conversar com você, entrando um pouquinho mais no detalhe. E o livro é muito bem escrito, né? O livro ele é muito completo, né? Você trabalha questões históricas, você trabalha a questão, né, você fala bastante do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Né? O livro ele é muito rico de informações que ajudam um prefeito, que ajudam um assistente ou um assistente social em algum município para estruturar, né, o programa. Né? Eu acho, Ivo, que eu tive uma preocupação muito grande em dizer assim, é um serviço que nasce pós-Constituição Federal. Então, eu começo falando do caráter dirigente da Constituição, porque se no momento em que a gente aprovou a Constituição Federal, você pegasse lá o artigo 226 e dissesse a família tem direito à proteção especial do Estado, o Estado não teria condições de fazer isso. Então, ele mostrou para a gente que o Estado Democrático de Direito ele é construído todos os dias a partir de 88. Perfeito. E nós ainda estamos muito longe de ter uma qualidade de um Estado democrático de direitos. Então, ele requer da gente todos os dias. E lá eu quis, né, trazer essa questão de fazer o caminhar desta política pública e que, eu digo assim, nós não podemos errar mais. Quando nós fazemos um serviço dessa natureza, ele tem que ter qualidade. Né? Eu digo que ele é um serviço que tem que conjugar legalidade, né, com desenvolvimento humano e amorosidade, junto com ética, junto com técnica, mas ele precisa ser feito conjugando todos os conhecimentos que nós temos hoje. Então, eu sempre falo, não adianta mudar a placa de um serviço e lá dentro continuar fazendo práticas antigas. Exatamente. Tem que fazer um serviço de qualidade. E para isso a gente tem trabalhado imensamente, até por existir no país, como, por exemplo, os guias, o livro, tudo gratuitamente a gente tem feito a partir das nossas experiências, que é para a gente compartilhar. E aprender com os outros, porque a hora que a gente compartilha, a gente tem aprendido muito nesse país afora, de como as pessoas também têm a nos ensinar todo instante, né? Eu vou te pedir uma gentileza, Jane, depois você me passa todos esses links, porque aqui a gente está na TV Cultura Paulista, mas esse vídeo ele vai para o YouTube, tanto da SG4 como para o YouTube também da TV Cultura. Embaixo na descrição eu vou disponibilizar todos os links, porque para quem está assistindo a entrevista pode se interessar pelos manuais, pode se interessar pelo seu livro, pode se interessar por mais informações. Né? Ótimo, para a gente também é muito bom, porque o site da Coalizão, que é bem completo no tema, vamos colocar ele lá. Tem inclusive uma campanha pronta, que se às vezes o município vai começar, ele não precisa gastar com isso, a gente já fez uma campanha, só acessar e botar o logo dele. Baixar esses livros, e aí a gente tem muitos depoimentos, a gente quer contribuir para que os serviços possam não precisar passar por tudo que a gente já passou, né? Como a gente fala, os filhos às vezes nascem aqui, né? Que eles nascem para saltar, né? E que também esse serviço possa saltar o quanto ele está precisando. Com certeza. Muito bom. Ô Jane, né, a gente chega aqui, né, no final do nosso programa. Eu queria te pedir uma gentileza, que você converse aqui um pouco com os nossos prefeitos, governadores, Poder Executivo do Brasil, que possa desenvolver isso de uma forma mais... Deixar suas palavras, né, pelo todo o seu conhecimento. Eu agradeço em primeiro lugar e a oportunidade. Eu acho que não existe serviço de família acolhedora se não tiver uma comunicação. Nós precisamos comunicar, né? Dizer aí sim ao acolhimento familiar, proteger crianças do nosso país, e para isso nós precisamos dos prefeitos, precisamos dos governadores, precisamos dos secretários municipais, precisamos dos juízes, dos promotores. Para isso a gente tem feito cada vez mais uma união do sistema de garantia de direitos em torno da proteção da criança e do adolescente, que tem que ser olhada com prioridade da prioridade. Uma criança que está fora da sua família precisa ser muito rápido, tem que ser um momento rápido da vida dela e de muita proteção. Então, vamos juntos fazer uma família acolhedora para as crianças que necessitam, né, desse cuidado com várias mãos. Né? E a gente espera isso da população brasileira. Muito bom, Jane. Muito obrigado, né? Parabéns, né, pela jornada, né? Muito bonito. Eu que te parabenizo. Obrigado. Você poder também
se dedicar, né, seu tempo tão precioso a uma questão social tão importante. Né? Fundamental, né? É a gente poder aí. ajudar é o papel do podcast. É isso. Às vezes eu falo que eu brinco, falo que eu só não fui família acolhedora ainda, né? Porque já ocupei todos os cargos em volta desse tema, né? E as meninas brincam e falam que elas nunca me aprovariam. Porque elas falam que eu não tenho tempo, né? E realmente eu dedico muito do meu tempo para isso. Ainda, né? E acho que você dedicando o seu para isso, você também está fazendo. De alguma forma a gente E o outro vai lá e acolhe, né? O outro vai lá e faz outra coisa. E esse teu trabalho é fundamental. Muito bom. Porque nós precisamos dar visibilidade para isso. Muito bom, Jane. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. E, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de compartilhar esses vídeos, né, com vereadores, com secretários que vocês conheçam e com pessoas que possam se interessar em ser aí uma família acolhedora. Um abraço. Até o próximo episódio.